Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a elas. Antes, um porém antecipado. Hoje, o presidente Lula deve se reunir com vários componentes do seu ministério e com Fernando Haddad para completar o plano de cortes. Pelo menos é o que está anunciado pelo Palácio do Planalto. Isso vem sendo adiado, empurrado com a barriga. E isso mostra que é difícil mesmo fazer cortes, é difícil fazer cortes no orçamento. As pessoas reclamam, cria problemas internos, destitui algumas áreas de importância de valores, etc. Você tem um problema de gestão e você tem um problema político. Teve ministro que ameaçou sair se houvesse cortes, o ministro do Trabalho, se houvesse cortes na área dele. E cortar previdência e cortar subsídios sociais é um problema. A pessoa está recebendo e, de repente, tem um recuo, a pessoa está esperando receber e, de repente, tem um recuo. Enfim, é complicado, e o presidente Lula deve bater o martelo hoje. Eu não boto a mão no fogo, porque isso já vem há semanas. Cada dia empurra um pouco a barriga, segunda-feira vai ficar para terça vai ficar... Essa toada já vem aí incomodando a gente há algum tempo. E eu acho que quando sair nos cortes vai incomodar muito mais. Bom, tinha aqui o Estadão, olha aí, seca extrema muda paisagem na Amazônia. Olha que foto, olha aí, seca, barquinho. Quer ver o texto? O texto mostra a desolação do que está acontecendo. Pelo segundo ano seguido, a estiagem extrema, que faz encalhar casas flutuantes e barcos, como ocorreu na cidade amazonense de Manacaparu, acima é a foto, isola comunidades e obriga ribeirinhos a percorrer grandes trechos em busca de água e alimento. Quer dizer, você já imaginou o pessoal procurando água na Amazônia? Não tem muito a comentar. Olha a manchete do Estadão. Suspeita de venda de sentenças atinge 6 TJs e 23 magistrados. Eu vou repetir. Suspeita de venda de sentenças atinge 6 TJs e 23 magistrados. Gente, a justiça brasileira, só com isso, e tem os problemas do Supremo também, atravessa uma grande crise. Mas a crise moral, com essa venda de sentenças, é mais grave do que se podia imaginar. E deixa a justiça brasileira muito mal perante a população. Aqui, processos envolvem de disputa de terra a ação do narcotráfico. Uma série de investigações sobre venda de sentenças e corrupção atinge 6 tribunais de 3 regiões do país e acende alerta em gabinetes do Superior Tribunal de Justiça. As apurações levaram ao afastamento de 16 desembargadores
7 juízes, uma prisão e a imposição de tornozeleira a 6 magistrados e 4 servidores do STJ, 2 dos quais estão afastados. A PF investiga suposta corrupção em processos milionários que envolvem desde a disputa de terras até a ação criminal de um narcotraficante internacional. Os tribunais sobre os quais pairam suspeitas são o dos estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Espírito Santo e Maranhão. Juízes de primeiro grau e desembargadores estão na mira do STJ e do CNJ. A lista de crimes investigados inclui corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A única maneira de a justiça ficar limpa aos olhos da população, voltar a ter uma imagem mais cristalina, é a punição dessa gente com privação de liberdade, nada de pena, de recolhimento domiciliar, de cestas básicas, etc, etc. É cana mesmo, é prisão mesmo. Desculpe, senhores magistrados honestos, mas está tudo dominado, está tudo dominado. Juízes se vendendo sentenças. Alguém perde com isso. Como é que vão ficar as pessoas que foram vítimas da corrupção desses juízes? Isso é uma vergonha, é gravíssimo, é gravíssimo. Ainda tem mais coisas aqui. Operação Faroeste de 2019, que mirou magistrados responsáveis por decisões ilícitas sobre grilagem de terras, rendeu desdobramentos nos últimos meses. E aí o Estadão tem uma reportagem enorme, detalhada sobre o que está acontecendo na justiça brasileira. Tem uma outra coisa na justiça interessante que eu tenho dito aqui para vocês e que a minha opinião coincide com a opinião do Estadão. O juiz que marca e cobra o pênalti, no futebol não. Moraes não consegue seguir atuando como vítima, não pode. Moraes não pode conseguir seguir atuando como vítima, delegado, promotor e juiz, e deveria declarar-se impedido de relatar o inquérito que apura plano golpista para manter Bolsonaro no poder. Ele é vítima, ele é um dos visados a serem assassinados. Então, é o samba do crioulo doido. Samba do crioulo doido. Quer ver o final aqui que o Estadão dá? Eu acho importantíssimo isso. Estão deixando... E os companheiros dele de Supremo? Cadê vocês? Cadê vocês? Que não reste dúvida sobre o entendimento deste jornal. O Brasil, ao que parece, quase foi alvo de uma intentona golpista cujo extremo pode ter sido a montagem de um plano destinado a matar autoridades. Bolsonaro foi, no mínimo, o estimulador geral do espírito golpista daquele tempo e seus artífices e executores precisaram ou precisam ser julgados por seus crimes. Nada disso, porém, reduz o dano dos excessos produzidos pelo ministro Moraes, nem oblitera sua condição de alvo, vítima ou objeto da mesma causa
que está relatando, acusando e julgando. Não há virtuosos de tal ordem na defesa recente da democracia que justifique tantos poderes. Tenho dito. Pois o outro editorial também é interessante. A prudente aproximação com a China. Brasil evita envolvimento mais profundo com os chineses para manter abertas as portas com o Ocidente. Mas Lula não resiste e louva uma China pacífica que só existe na sua cabeça. Agora o Lula ficou com mania de China. Pelo amor de Deus. Quer dizer, o Brasil conseguiu escapar do envolvimento chinês, da Rota da Seda. É simples. Toda a relação comercial, toda a boa relação diplomática é desejável. Agora, fazer o jogo chinês na geopolítica não é vocação brasileira. O Brasil não pode se submeter, e é submissão mesmo, aos interesses geopolíticos chineses, que são gigantescos. Notícia internacional: esquerda volta ao poder no Uruguai com vitória de Yamandu Orsi. É uma centro-esquerda, os direitistas que não se assustem. Considerado herdeiro político de Pepe Mujica, ele foi eleito com quase 50% dos votos, ante 46% de Álvaro Delgado, segundo a apuração da Corte Eleitoral. Após o segundo turno acirrado, a candidatura de centro-esquerda Yamandu Orsi venceu ontem a eleição presidencial do Uruguai com quase 50% dos votos, de acordo com resultados da Corte Eleitoral. Herdeiro político do ex-presidente militante de esquerda José Pepe Mujica, Orsi derrotou o adversário de centro-direita Álvaro Delgado, apoiado pelo atual presidente, o popular Luiz Lacalle Pou, que não conseguiu transformar seu alto índice de aprovação em votos ao apadrinhado. Por volta das 22 horas, a Corte Eleitoral do país divulgou os números preliminares, mas já com tendência irreversível. Agora vamos ver como vai ser a relação Brasil-Uruguai. Não vejo nenhuma diferença, não vejo nenhum ponto de quaisquer divergências que possa levar a dificultar as relações com o Brasil. Eu acho que o Uruguai continua tranquilo, do mesmo jeito. A transferência de Otaná, a transferência de poder está se dando de maneira democrática, tranquila e tal. Alguém assinalou que esse Yamandu é o primeiro candidato, depois da redemocratização do Uruguai, que não nasceu em Montevidéu. Ele é de origem humilde e tem popularidade a ponto de ser eleito presidente contra um governo que vai muito bem e contra um presidente que é bastante popular. Ainda no plano internacional, teve um violento ataque do Hezbollah, vindo do Líbano, que atingiu várias partes de Israel, foguetes para todo lado, e, segundo o Hezbollah, é uma retaliação pelos bombardeios que Israel está realizando no centro de Beirute. Essa guerra já passou de todos os limites, e eu falo como se a guerra tivesse limites. Esse Netanyahu é uma figura deletéria, está prejudicando a imagem de Israel no mundo, né? Está transformando Israel num país agressor e está
ajudando a disseminar o antissemitismo pelo mundo. Esse é um político que troca a independência, a boa vontade, a história de seu país pela defesa da sua própria ação política, pela defesa do eu próprio. Bom, mais desgraças. A Polícia Paulista matou 496 pessoas neste ano, maior número desde 2020. Ações na Baixada Santista impulsionam a alta letalidade desde o ano passado, após queda em 2021 e 2022. Secretaria da Segurança Pública diz apurar casos, mas não aponta razões para aumento. No fim de semana nós tivemos o enterro daquele rapaz, estudante de medicina, que foi morto de maneira absurda por um PM. A polícia militar investiga, já afastou o PM, ele está indiciado por homicídio doloso com vontade de matar. Mas a vida daquele rapaz não volta mais. Ele não será devolvido aos seus amigos, não será devolvido aos seus pais e à sociedade brasileira. Perdeu-se um futuro médico e aí uma geração imensa. Para você imaginar o que é, em termos de perda, um homicídio. Não se restringe àquela pessoa, se restringe a seus amigos, a seus antecedentes, né? Pais, mães, avós, e a contribuição que ele poderia dar à sociedade e a prole que ele poderia ajudar a produzir. Enfim, é muito doloroso, esperam-se providências. Governador, o senhor vai mal nessa área, governador, o senhor que dizem que é candidato à presidência da República, essa não é a maneira de combater o crime. Não é maneira de combater o crime com outros crimes. E quem gosta de dizer que bandido bom é bandido morto, previna-se, porque a vítima pode ser você. Pode ser você, seu filho, seu parente, seu amigo. Não é possível que a polícia faça justiça com as próprias mãos ou nos torne vítimas da sua incompetência. Nas mãos do governador de São Paulo, né, a reação contra o que está acontecendo. Até porque ele está sendo acusado de certa leniência com o que ocorre na polícia, onde alguém que orienta o governador, né, está aprimorando uma política de violência de combate ao crime. E não é assim que se resolve essa situação. Eu não sei como resolve, mas sei que não é assim. Isso é uma excludente. Isso não quer dizer que a polícia não tem que reagir. Isso não quer dizer que a polícia é composta de assassinos. São nichos de incompetência. Olha, eu estou sendo bonzinho. Nichos de incompetência e até corrupção dentro da polícia. Olha, decisão de Baku pôs mais pressão na COP do Brasil. Decisão foi um fracasso. Essa reunião de Baku foi um fracasso. Saiu uma verbinha de 300 bilhões por ano para tentar combater a poluição, etc., etc., quando a reivindicação era de mais de um tri, se é que eu não me engano. Então, as expectativas não foram atendidas de jeito nenhum. Deixa eu mostrar para você a manchete da Folha, olha aí. Países precisam evitar choques com prudência fiscal, diz chefe do FMI.
Até que ela dá uma elogiada no Brasil, uma elogiada mais ou menos. Dívida pública global deve ultrapassar 100 tri neste ano. Brasil vai bem, mas pode fazer melhor, afirma diretora do organismo. É uma entrevista com Cristalina Georgieva, que é a diretora-geral do FMI, Cristina Georgieva. Eu falei Georgieva, mas deve ser Georgieva, que a minha pronúncia da Rússia é do norte. Essa é uma pronúncia sulista. Brincadeira, hein? A inflação afeta mais os pobres com alta de alimentos e luz. Com a pressão dos alimentos e energia elétrica, a inflação acelerou principalmente para os consumidores mais pobres, segundo o IPEA. A alta foi de 4,99% no acumulado de 12 meses até outubro, para famílias com renda mensal menor que R$ 2.105,99. O governo Lula, com a sua mania de gastar, vai contra a política idealizada e tentada a pôr em prática pelo Fernando Haddad. As coisas não vão bem nesse campo e deu uma espiada numa denúncia do Valor. Olha aqui. Governo usa a banda de tolerância para cumprir meta de resultado primário. O mecanismo incluído no novo arcabouço fiscal criou uma taxa de 0,25 ponto percentual do PIB, excluído o pagamento de juros. Em meio à preocupação crescente com deterioração fiscal, o governo tem desvirtuado o uso da banda de resultado primário, segundo economistas. Criada para acomodar choques inesperados, ela tem sido o parâmetro real para buscar cumprimento de meta. O mecanismo prevê uma faixa de tolerância para o resultado primário, mas seu caráter extraordinário tem sido ignorado e a banda é usada na prática como meta de fato para a execução orçamentária. Deixa eu tomar um copo d'água que está muito seco aqui. Desculpe. No fim de semana, a Folha trouxe uma coisa interessante como manchete. É uma manchete proveniente de uma pesquisa do Datafolha. 65% dos brasileiros defendem proibição de bets, diz Datafolha. 65% da população é contra essa jogatina desenfreada. Precisa pôr um breque nisso. Você vai lendo as matérias, vai lendo as reportagens e vai vendo quantas pessoas venderam seus patrimônios, quantas pessoas roubaram seus pais, seus parentes, para conseguir jogar. A pessoa joga, perde, joga mais, né? Alimenta o seu vício, é um vício, é um problema gravíssimo, né? Esse telefone devia, né? Nomeação para a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos pode indicar moderação. A senhora que está sendo indicada para ministra da Educação, secretária da Educação nos Estados Unidos, também apresentou um problema. Apresentou um problema de que ela foi, na empresa que ela dirige, ela está sendo acusada de leniência com assédio sexual. Então, já é um outro problema por Trump. Aí é um processo que começou agora, realmente não está clara a posição dela. Por enquanto, ela não era assediadora,
nem coleguinha de assediadores. Ela está sendo acusada apenas de a diretoria sabedora dos acontecimentos não ter tomado as devidas e enérgicas providências que o caso demandava. Não estou vendo o nome dela aqui, também não é importante, mas tem uma outra coisa aqui dolorosa. Animais silvestres vítimas da ação humana lotam espaço de abrigo. Isso é uma reportagem da Folha. Da Folha, é isso mesmo. Animais silvestres vítimas da ação humana lotam espaço de abrigo. Chegada diária de bichos salta de 2 para 40 na divisão de fauna de São Paulo. Alvos de tráfico e maus tratos passam por tratamento e reabilitação para retornar à natureza. Altamente doloroso. Vamos dar uma espiada aqui na primeira página do Globo. Essa foto aqui, gigantesca, é todas as cores de Copacabana. Bandeira LGBTQIA+, foi estendida na Avenida Atlântica durante a Parada do Orgulho, que reuniu milhares de pessoas e celebrou a diversidade. Está aí, ontem, foto de O Globo. Financiamento para imóveis usados cai mais de 80%. Você vê, o Brasil, nesse instante, se você tirar uma fotografia, vai bem. Mas a perspectiva para frente, gente, não é boa. Não é boa. Governo aperta regras de crédito com recursos do Fundo de Garantia para priorizar construção de novas moradias. O financiamento de imóveis usados com recursos do Fundo de Garantia desabou nos últimos meses, após o governo apertar as condições para essa modalidade, com o intuito de privilegiar a construção de novas moradias. No programa Minha Casa Minha Vida, números da Caixa Econômica Federal mostram uma queda de 85% na concessão para a compra de imóveis antigos nos últimos 2 meses. Bom, tá aí, né? Não é bom, é claro. Está aqui o Lula com o Fernando Haddad na criação do Chico Caruso, entreouvido no Planalto. Vamos trabalhar que é segunda-feira outra vez. Eles se reúnem, né? Para tentar, mais uma vez, resolver esse difícil corte. Será que vai sair esse corte ou vai sair um remendo? Corinthians atropela o Vasco e segue firme por vaga na Libertadores. O Vasco perdeu de 3-1 e demitiu o seu técnico. Subiram para a divisão A, para a Série A, Mirassol, Ceará e Sport. Parabéns. E o Santos... o Santos gozado. Não, subiram nesse fim de semana. O Santos já tinha subido. Claro, vou esquecer do Santos. Obrigado, viu? Imagine. Verstappen é tetracampeão com 5º lugar em Las Vegas. 5 vezes tetracampeão, restando 2 corridas. Holandês não pode ser mais alcançado na tabela. E a presidenta do Palmeiras, a dona Pereira, foi reeleita presidente do Alviverde. Claro que tem muito mais coisas, os jornais trazem muitas coisas hoje, nem tudo é possível levar para você. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Crise da carne com Carrefour pode afetar o abastecimento em lojas. Os franceses estão com medo da União Mercosul, União Europeia,
e os agricultores têm uma força política muito grande, o Mercosul, o Carrefour começou a boicotar a compra da carne brasileira, as coisas estão ruins. Tem gente que está defendendo a gente aqui no Brasil boicotar o Carrefour aqui das cidades brasileiras como retaliação contra a ação francesa. Quem tomou café hoje conosco? Michel Montoni, Luiz Paulo, Rogério Rufino, Neide Ângelo, Ari Rodrigues, Ramiro Forgiato, Gelson Lynch, Valdemir Guidolin, José Nardino, Marciliane da Silva, Rose Pardal, Alcides Neto, Marcili Veronese, José Maria de Mossoró, Rio Grande do Norte, Flávio Soares de Mogi das Cruzes, Fatuca Duarte, é isso? Fatuca Duarte do Recife e Luzia Ana de Volta Redonda. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Vamos ter dias agitados agora no plano nacional e internacional. Espero que a gente saia ileso. E lembre-se que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.